Olá, estamos de volta com mais um podcast Mega Cana. A Mega Cana Tech Show Brasil está em sua 16ª edição. E aqui comigo para esse novo episódio está a jornalista e escritora Daniela Diniz. Daniela, você fez a palestra no primeiro dia da Mega Cana Tech Show, nessa programação que está fantástica esse ano. Sim. E foi falar sobre as relações de trabalho, a evolução das relações de trabalho. E é com essa pergunta que eu quero começar nosso podcast. O Brasil vem evoluindo nessas relações de trabalho frente ao que existe no restante do mundo? É um prazer estar aqui, realmente, acabei de falar sobre isso, está fresquinho, né? Então, assim, sim e não, acho que é a resposta, ser bem sincera para você. Acho que a gente evolui quando a gente olha para uma série histórica maior, né, de como era a relação de trabalho no passado. Aquela relação mais fria, né, em que o funcionário é funcionário, né, mais distante, e depois a gente passa por um momento em que trabalho não precisa ser só um lugar onde eu vou para pagar as minhas contas, mas é um fator também de realização, é um fator de motivação. A gente chega numa evolução dessa relação, falando até de uma relação de propósito, eu quero trabalhar para algo maior, mas nos últimos anos, pós-pandemia, a gente tem vivido um grande desafio. Então a gente tem uma evolução nessa relação, quando a gente olha para a história grande, mas nos últimos 4 anos há quase um pequeno retrocesso nessa relação, de pessoas questionando um pouco se eu realmente preciso gostar tanto do meu trabalho, né? Se eu preciso realmente olhar para isso de uma forma maior, como propósito, como missão, ou se realmente é um lugar só para eu pagar as minhas contas, né? Então há um questionamento hoje, atual, sobre essa relação que coloca ali em risco um pouco dessa relação, né? E exige que as empresas trabalhem melhor isso. Onde foi que a gente perdeu a mão nesse sentido? A gente estava numa evolução tão significativa, né, de meio de sobrevivência para meio de realização, para meio de propósito, e nos últimos anos isso tem sido questionado. Então, o que é que aconteceu, né? Onde é que eu perdi a mão? O que é que eu devo fazer? Por que isso está acontecendo? Trouxe um pouquinho desses elementos aqui, porque isso traz um prejuízo em termos, não só para a pessoa, né? Para a pessoa também, que é frustrante você trabalhar num lugar que não está tão legal assim, mas em termos de produtividade, né? Então, dado que eu trouxe, foi um dado agora mundial, né, destacado pela Gallup, falando que a gente tem um prejuízo desse desengajamento, ele é na ordem de 8 trilhões de dólares, né? Que significa ali 9% do PIB global. Quando a gente olha para desengajamento, a gente está falando do quê? De pessoas que trabalham, estão lá, mas não estão, né? Aquele que a gente chama de presenteísmo, que está desconectada. De pessoas que entram e logo saem, turnover muito alto, eu entro, mas eu logo peço para sair. Afastamento por doenças, por cansaço, por saúde mental. Você coloca tudo isso na ponta do lápis, você tem um prejuízo financeiro muito grande. Mas é ruim também para o profissional, né? Então, é um ponto de alerta. De uma forma geral, né, uma resposta um pouco longa, mas de uma forma geral a gente evoluiu. Mas nos últimos anos a gente tem um ponto de alerta nessa questão. Daniela, você acredita que a flexibilização foi um ponto que pode ter impactado nessa questão? Que as pessoas parecem que perderam ou sentem desconfiança da empresa, ou não estão muito seguras da legalidade do seu contrato? Sim. Você acha que pode ter acontecido? Sim, sem dúvida. Quando a gente olha para a história, né, a gente vê que isso começou de 2022 para cá. Então, se a gente olhar que 2020 e 2022 estava todo mundo mais preocupado ainda em sobreviver por causa da pandemia, né? Então você tem ali um auge da pandemia, um desconhecido, até ter vacina, até você acreditar nisso, até você conseguir ter segurança de volta, aí você volta no novo contexto de trabalho. Então, pessoas que acostumaram a ter uma flexibilidade maior durante a pandemia, 2 anos trabalhando de forma remota, ou volta no modelo híbrido, começam muitas vezes a exigir para se voltar no modelo 100% presencial, fiscalizado, com muito mais controle, com uma falta de confiança. Isso começa a minar essa relação. Não, pera lá, né? Cheguei num ponto bom, né? Cheguei num ponto legal, eu conseguia trabalhar dessa forma, ou ainda que eu trabalhe todos os dias na empresa, 100% presencial, mas por que essa desconfiança?
Por que eu tenho que provar por A mais B? Por que essa relação está complicada com a minha liderança? A comunicação foi muito prejudicada nesse período. Então, e você tem uma questão de saúde mental que entra assim com a pandemia, que ela não desaparece de uma hora para outra, né? Pessoas ficaram adoecidas, começam a questionar essa relação com o trabalho, né? Quanto tempo eu passo nessa empresa? Muitas pessoas que não questionavam carreira, não questionavam seu trabalho, começaram a questionar na pandemia. Tudo isso são fatores, né, que elas acabam não justificando, mas explicando por que a gente está vivendo esse momento delicado, né, que eu estou chamando ali dessa epidemia do desengajamento, de pessoas que estão desconectadas com o que fazem. Eu vi um artigo um dia, eu não vou me lembrar agora o autor, se me desculpe, falando sobre a questão que a gente sempre falou muito, né? Então na minha segunda casa. O trabalho era a segunda casa, a segunda família e tudo. E o artigo está falando ao contrário, não é a sua família. E eu achei muito interessante, eu até compartilhei, porque o raciocínio foi muito lógico, foi muito bem trabalhado, no sentido de, olha, não se alerte para isso e tal. A hora que você me falou, já me tocou uma outra coisa. Isso acaba trazendo uma insatisfação para a gente, realmente. Se você pensar, porque você está ali, teoricamente, para ganhar o seu. Você não tem os seus colegas de trabalho que você gosta, mas realmente a gente perdeu isso mesmo. Eu acho que você tem razão, né, no sentido de que a pandemia, ela veio com uma rachadura nessa relação. Então a gente foi evoluindo nessa relação, né? Então pensa um pouquinho, né? A gente estava lá na era industrial. Eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Tenho que ganhar dinheiro, ponto. Não tem que ter amigo no trabalho, não tenho que ter uma perspectiva de carreira, de desenvolvimento, de crescimento. Não tem que ser um lugar legal para trabalhar. Tem que ser um ofício, ponto. A gente vai evoluindo nisso, né? A gente evolui, a ponto de, na década de 90, quando nasce Great Place to Work, né, as melhores empresas para trabalhar, que é a pesquisa que a gente faz no mundo inteiro, a gente começa a falar, olha galera, tem empresa muito boa para se trabalhar, tem lugar que você pode se realizar. A gente começa a falar de felicidade no trabalho, né? Poxa, então eu trabalho para pagar as contas. É importante dizer que pagar as contas sempre foi importante, né? Sempre. Para pagar as contas, mas também pode ser um lugar de felicidade. Aí a gente evolui para propósito, falar de vocação, falar de missão. Aí vem a pandemia e cria, como você bem colocou, essa rachadura, esse questionamento. Pera lá, tem que ser isso mesmo? Não, patrão, chefe, empregado, lugar fixo, não sei o que, trabalho, falta para pagar a conta. Só que isso traz um dano inclusive para a pessoa, um dano emocional. Porque é bom você ter amigo no trabalho, porque é bom você ter um ambiente de proteção, porque é bom você ter um lugar onde você está aprendendo, se desenvolvendo, aumentando o seu repertório, para você se desenvolver ali dentro para o mercado de trabalho. Você vai murchando como pessoa, né? E é isso que a gente está vendo, e é muito perigoso. Então é perigoso para as organizações, óbvio, que tem esse prejuízo, que tem que ficar repondo pessoas. A taxa de turnover nunca foi tão alta, né? A rotatividade de pessoas. Então elas mal esquentam a cadeira e saem, porque querem buscar outra coisa para ser feliz, e buscar outra coisa para ser feliz, e não estão satisfeitas e saem. Então traz um prejuízo financeiro, mas traz um prejuízo para a pessoa também. Ela não se dá o tempo, né, de se desenvolver, de criar vínculos, de criar laços. A empresa não precisa ser a família em si, né? Família é família, né? A gente não precisa colocar nesse patamar, e ninguém está fazendo apologia ao trabalho como vício, que é um grande problema também, que vivemos já, né? Essa questão de ser workaholic, né? Que é um vício permitido ainda. Então não é isso é ruim também. Mas você entender que é um time e que é legal fazer parte de um time é importante. É importante inclusive para a saúde mental. Que também foi muito afetada pela pandemia. Hoje eu percebo que as pessoas, elas estão exaustas. Se chega um momento, eu brinco assim, a hora que a gente chega no segundo semestre, se você não tirou umas férias ali em julho, junho, você chega capengando literalmente até o final do ano. As pessoas estão exaustas, mas eu acho que o exausto não é o cansaço do dia a dia, é o cansaço mental. Vocês têm observado e acompanhado isso no Brasil? Sim, a gente tem acompanhado muito de perto. A gente tem inclusive um dos pilares, né, uma das empresas do nosso ecossistema hoje é a Great People Mental Health, que é uma empresa que nasceu pensando nisso, é criada por médicos, né, por um psiquiatra, um médico do trabalho.
e ela tem crescido muito justamente para atender essas demandas. Então as empresas percebem essa questão hoje das organizações que falam, eu tenho esse problema, eu não sei como lidar, né? É palestra de desenvolvimento, é conscientização da liderança, então está acontecendo, as pessoas estão exaustas, cansadas, mentalmente cansadas, sendo afetadas por isso. Eu costumo dizer que o ruim é que temos pessoas mais doentes, né? Adoecidas. O bom é que a gente começou a falar sobre isso. Sim. Né? Porque no passado isso também era um grande tabu. Eu não falo que eu tenho depressão, eu não falo que eu tenho ansiedade, eu não falo que eu muito menos burnout. Né? Durante muito tempo isso era tido como uma grande frescura. Né? Que é isso, não sei o quê. Nem né? existe. Nem existe, né? Bobagem, não sei o que lá, estresse. Então, é bom ter estresse, já está estressado, né? Não sei o que. Era pejorativo. Então, o bom é que a gente começou a falar sobre o problema. Né? Agora a gente precisa lidar com o problema. Agora a questão, existe um perigo também, né? Porque o perigo do modismo. Né? Então a gente começa a falar de saúde mental, aí começa a falar de burnout, e tudo virou burnout. Né? Eu não sou especialista no tema, né? Eu não sou especialista em burnout, convivo com especialistas em burnout, mas nem tudo é burnout. Burnout tem a ver com o estresse e esgotamento relacionado ao trabalho. E às vezes a pessoa está culpando o trabalho por um esgotamento mental que ela tem, fruto de outras questões. Às vezes o casamento está ruim, a relação com os filhos está ruim, a relação financeira está ruim, mas então é o meu trabalho. Então você precisa, e é até perigoso você jogar toda a culpa no trabalho, quando a culpa não pode ser do trabalho, porque você vai tratar de forma errada isso. Você vai endereçar de forma errada. Então a gente fala muito sobre isso. Então jogar a culpa no trabalho, né? Colocar a saúde mental como trabalho é mais um fator de desengajamento, de falar, eu não preciso disso, eu quero trabalhar o mínimo necessário porque isso me traz burnout. Mas será que é o trabalho que está trazendo isso? Né? Ou será que são outros fatores da sua vida? Ou será que é o excesso de tecnologia, o excesso de dedicação a algo que talvez você não precise se dedicar? Então, assim, essa autoanálise, esse autoconhecimento é bem importante para não banalizar o burnout, que é algo muito, muito sério, né? Endereçar de forma certa e não culpar o trabalho por todas as questões da sua vida. Isso acontece bastante, né? Mas como as empresas, elas devem trabalhar isso internamente? Como descobrir habilidades, como trabalhar os potenciais, descobrir talentos, ou melhor ainda, reter talentos, que hoje eu percebo que as empresas têm muita dificuldade. E eu acho que é isso também, a rotatividade. Um ponto que eu falei agora na minha palestra, né, é que a gente nem usa mais a palavra reter, já tem um tempo, né, porque nesse novo mundo do trabalho, nessas novas relações que são mais ágeis e mais fluidas, a gente quer manter os talentos, a gente quer que as pessoas permaneçam na empresa, mas reter te traz uma sensação de aprisionamento. Então a gente nem usa mais a palavra retenção e eu falo que eu sou uma catequista disso, tá? Então aonde eu vou, podcast, palestra, qualquer lugar eu falo sobre a história da retenção, porque ela não combina mais com esse mundo que a gente quer. Que é a evolução do mercado de trabalho. Que é a evolução do mercado de trabalho. Então a gente evolui no sentido de que eu quero atrair, eu quero manter, eu quero ficar com as pessoas, mas não prender. Eu não vou prender você aqui a todo custo. Porque a retenção, ela vem num contexto de mundo do trabalho em que eu justamente aprisionava, né? Eu queria ficar com a pessoa e ia ser a todo custo, sim. Eu ia oferecer contraproposta, eu ia oferecer mais benefícios, promessas de promoção. Esse era o modus operandi, né? Era como eu funcionava. E muitas empresas ainda funcionam dessa forma, mas não combina com o mundo do trabalho hoje. Então, aqui só um parênteses sobre isso e respondendo a sua pergunta sobre habilidades e talentos, né? Se a gente vive hoje um problema de desengajamento e uma escassez de pessoas no mercado de trabalho por habilidades, né? A gente tem pessoas que não têm habilidades necessárias para atuar nas organizações. A gente tem uma escassez por habilidades, a gente tem uma escassez por desengajamento. A gente tem até pessoas habilitadas, mas estão desengajadas. Então você começa a ter um buraco. Como é que eu trabalho essa questão de falta de profissionais, de olhar para outro tipo de habilidade? É isso que a gente tem observado como tendência em gestão de pessoas. Não olhar mais apenas para cargos e títulos, mas olhar para as habilidades das pessoas. Então, questionar até a job description.
Então eu olho para as pessoas e vejo, não mais formado em engenharia, na faculdade tal, tem língua tal, que são as famosas hard skills ou as competências técnicas, mas eu olho também para o conjunto de comportamentos e eu olho mais do que isso, eu olho para as potenciais habilidades que essas pessoas podem ter. Vamos pensar, alguém que está 10 anos trabalhando na empresa, 7 anos trabalhando na empresa, ela tem outras habilidades que não necessariamente ela usa nessa função, mas pode ser usada em outra. Então eu começo a suprir os meus buracos de talentos e de pessoas com gente de dentro. Né? Se eu treinar o meu olhar para habilidade, não para cargo e título, né? Olhar para a pessoa, né? E não só para o crachá. Não, poxa, ela fala tão bem, né? Ela tem um pensamento bacana, mas está em finanças, por que não pode migrar para outra função? Né? Por que não pode ir para marketing, pode ir para RH, ou pode ir para comunicação? Ou outra pessoa que tem o desejo de fazer outra coisa, trabalhar em outra unidade, trabalhar em outra cidade, trabalhar, sei lá, ser uma multinacional em outro país, você sabe disso, você está conversando com essa pessoa, para isso você precisa ter uma gestão de maior proximidade, porque quanto mais próximo da pessoa você é, melhor você vai conhecer os pontos fortes, né, e os pontos interessantes que ela pode suprir ali, nesses buracos que estão nascendo nas organizações. Pensando sobre isso, você vê que os RHs das empresas, sejam públicas ou até mesmo do poder público, eles têm essa consciência? Você vê um movimento realmente de que eles estão atentos a isso, estão buscando mecanismos para realmente trabalhar essas habilidades, para ver esse potencial? Acho que é um caminho de longo prazo, né? Assim, a gente começa a falar muito sobre isso agora até por uma dor, né? Tá faltando gente, não tem gente qualificada, não tem gente engajada, eu preciso contratar. Então você começa a ter a dor, você começa a falar sobre isso. Não significa que vai mudar de uma hora para outra, é um pensamento. A gente tem um pensamento em caixinhas, um pensamento linear, um pensamento previsível, um pensamento processual. A gente foi educado assim, a gente foi treinado dessa forma. Com exceção da geração que está entrando, agora a geração Z, que já é uma geração genuinamente digital, que já tem conexões diferentes, até a geração Y, eu diria, ela é uma geração que se espera mais um plano de carreira, no mundo que talvez no futuro não tenha mais plano de carreira, porque você está trabalhando com habilidades. Então, assim, é um trabalho de longo prazo. O que eu vejo é que muitas vezes os RHs, até pela natureza da função, eles estudam sim isso, eles estão acompanhando o movimento. Falta combinar com a liderança, né? Falta a liderança muitas vezes entender. Mais do que o RH, eu diria que é a liderança, porque o RH sozinho, ele não faz essa transformação. O RH, ele é quem vai interpretar esse novo mundo para dentro da organização e falar, pessoal, o mundo mudou, né? Eu não vou reter mais ninguém. Eu não vou pagar um MBA, um curso, uma faculdade para uma pessoa e fazer ela assinar um documento dizendo que ela tem que ficar no mínimo 2 anos aqui para valer a pena o investimento. Eu não vou olhar só para cá, eu não vou ter só um plano de carreira, eu vou ter uma carreira em rede. Eu vou ter, o RH ele faz essa tradução do mundo, mas se não tiver uma liderança que está compactuando, que está entendendo disso tudo, não vai funcionar. Então hoje a gente percebe que o grande desafio das organizações é o desenvolvimento e a capacitação da liderança. É fazer com que essa liderança que está ali, essa liderança que faz a gestão de pessoas na ponta e na prática, que não é o RH, é o chefe do dia a dia, ela é que tem que estar entendendo que esse mundo mudou e como que essa liderança precisa mudar o seu relacionamento com o seu time. Olha, você falando, eu mesmo, por exemplo, eu falei o reter o talento, porque a gente tem isso, na nossa raiz, isso que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar. A vida inteira. Entendeu? A vida inteira, realmente. O termo era esse, não, peraí, não, vou reter você aqui na empresa, porque a gente precisa de você. Sim. Realmente, olha, tá na nossa raiz, a gente não muda. Mas eu adorei o pensamento, agora eu já abri a minha cabeça. Que ótimo. Falei, olha, que ótimo. A visão começa a ser Tô feliz. Quando a gente tem a informação correta, tá vendo? Que bom. Realmente. Vamos falar um pouquinho aqui. Horário flexível, home office, e aí eu quero que você pense comigo aqui sobre essa questão da semana lá de 4 dias.
que é melhor, o que não é melhor, dá para juntar, você acha que tem base para o Brasil entrar numa rotina de trabalho de 4 dias, teria benefícios ou não? Você acha que a gente retroage? Não tem modelo que valha para todo mundo. Então, assim, isso é uma falácia, falar o ideal é ter 4 dias, o ideal é ser flexível, o ideal é ser home office, o ideal é ser presencial, depende. Vai depender da cultura, vai depender do setor, vai depender dos valores da empresa, vai depender do contexto, vai depender da região. Então, assim, não tem um modelo ideal. A gente ouvia sobre a jornada de 4 dias, vamos começar pelo mais ousado, né? Então, experimentos na Europa, experimentos nos Estados Unidos, experimentos no Brasil. Eu acabei, antes de entrar na palestra, estava ali trabalhando um pouco, né? Respondendo algumas questões, fiz um post ali sobre um webinar que a gente vai ter no LinkedIn, vi um post lá no LinkedIn de uma pessoa falando, quero relatar a minha primeira experiência com a minha semana de 4 dias. Está acontecendo, inclusive é uma empresa premiada pelo Great Place to Work, é uma editora tem livros e também faz revistas especializadas e tal. E foi fantástico, post lindo, alto engajamento, a pessoa dizendo o que ela fez no dia de folga, como foi difícil ela se desconectar do trabalho e tal. Então, sim, para aquele setor, para aquela empresa, para aquele local que ela está inserido, para aquele público, fez sentido, está fazendo sentido. Então, da nossa experiência, as empresas que têm experimentado, primeiro que elas começam no modelo piloto. Ninguém começa de uma forma, vamos fazer de uma geral, vamos virar a chavinha. Não, é sempre o modelo piloto. Aliás, tem até um livro sobre isso, que é Trabalhe Menos, Ganhe Igual, que são vários modelos pilotos feitos em vários países do mundo sobre a redução da jornada de trabalho. E está dando certo. Então, na maioria das vezes, esses projetos pilotos, eles acabam dando certo. Normalmente são empresas menores, né? Ainda com empresas com uma complexidade menor pelo número de pessoas. Eu sou fã, não significa que é o melhor modelo, mas eu sou fã do conceito da flexibilidade. Mais do que o remoto, o híbrido, ou a forma de você trabalhar, é você trabalhar o conceito de flexibilidade. Eu brinco que eu trabalhei 100% da minha vida, 100% da minha carreira, não nos últimos tempos. Pós-pandemia a gente não tem mais escritório, então eu estou no modelo 100% remoto. Mas até 2020 eu trabalhei 100% presencial, só que com 100% de flexibilidade e 100% de confiança. Então, se eu pudesse me ausentar para ir ao médico, para levar meu filho ao médico, para assistir uma apresentação de Dia das Mães, de Páscoa, sei lá o que, na escola, eu não tinha que ficar nessa de eu tenho que levar atestado, eu tenho que pedir autorização. Eu tinha uma confiança e uma liberdade para trabalhar. Então, o que eu falo para as empresas é, antes de se ater ao modelo em si, como é que está essa relação? Como é que está essa relação entre a liderança e os seus liderados? Há uma relação de liberdade, de confiança, que você pode ter uma jornada flexível. Isso é ter uma jornada flexível, vai além do modelo, né? Vai do conceito. Isso eu sou fã. Agora, o modelo em si, você tem que estudar muito qual que é o seu contexto. Não vai ter uma resposta única. A questão é que a gente está caminhando para o mundo muito mais automatizado, né, com uma inteligência artificial que vai automatizar e que vai usar horas de trabalho que a gente não vai precisar mais estar lá para fazer. Né? Então eu olho o copo mais cheio da inteligência artificial. Sim. Né? Então que bom! Então de repente sim, vão ser necessárias mais 40 horas semanais. Então essas empresas que estão testando agora em 2024 esse modelo mais curto, elas já estão percebendo isso, que pode reduzir para 32 horas, que é o caso dessa empresa e de outras que a gente já tem conhecimento no Brasil, e que está tudo bem, e cada uma vai fazer do seu jeito. Então vai reduzir de 32, como? A gente vai aumentar então algumas horas, não reduz para 32, reduz para 35, então a gente aumenta em 1 hora, olha de novo a flexibilidade. Qual que vai ser o combinado aqui? A beleza disso é que existem N formas, né? Mas a base está na confiança. Sempre, independentemente da forma, a base está nessa relação de confiança que você está construindo com o seu time. E o empresário e os colaboradores entenderem isso é que vai ser o grande desafio, eu acho, né? Porque realmente hoje, ouvindo você falar, me vem vários exemplos vividos ou que eu acompanhei, e realmente essa questão da confiança
ela está um pouco desconstruída, as pessoas não se sentem seguras, né? E realmente pode vir, nós começamos falando sobre a questão da relação de confiança desses últimos anos. Né? As pessoas estão exaustas, sem interesse na empresa, desengajadas, e às vezes construir um modelo desse, nós vamos ter que ir vindo resgatando algumas coisas de anos atrás para a gente poder trilhar esse caminho. Exatamente. A gente falou de habilidades e eu quero te perguntar o seguinte: na base, na construção, quando nós estamos lá falando dos nossos jovens, dessa geração que está chegando, há uma necessidade de mudar também a mentalidade escolar para da base já sair com as habilidades, para eles entenderem o que é habilidade, que eu percebo também o jovem de hoje muito desinteressado. São inteligentes, né? Conseguem dominar a tecnologia com uma facilidade que a minha geração nasceu na minha geração internet, tipo assim. Entendo bem. E a gente veio que meio que engatinhando, aprendendo por necessidade, por demanda, né? Eles não, parece que eles têm um time, uma velocidade de aprendizado enorme, mas eu sinto que eles estão desengajados. E mais do que isso, tem hora que eu observo, você, lógico, quem tem a oportunidade de colocar os filhos numa escola, que ela tem essa mentalidade, você vê o diferencial. Mas de modo geral, a educação no Brasil está preocupada com a habilidade além do currículo regular? De uma forma geral, não. A gente encatinha muito nessa questão de educação. Acho que a educação é um dos grandes gargalos do país, né? A gente precisa, de fato, investir nisso. Há anos, olhando aí, sempre meu objeto de estudo são as empresas que se diferenciam no mercado nessa relação com o trabalho. Então, são 25 anos estudando isso e eu vejo que essas empresas sempre sobra para elas acabar de desenvolver os profissionais. Então, há uma alta cifra de desenvolvimento, né? Não vai ser diferente, elas têm que fazer isso, mas muito elas têm que fazer isso também porque recebem pessoas não preparadas, né? Então, um profissional não preparado. A gente tem hoje empresas que estão ali abrindo cursos, né? Fazendo cursos e indo além, né? Formando profissionais para o mercado, né? Nem para si só. Né? Pela carência, pela escassez, a gente volta na questão da escassez. Então, se a gente hoje está olhando para habilidades, não só para as hard skills, que são as competências técnicas, não só para as soft skills, que são as competências comportamentais, mas para as competências potenciais, para as competências adjacentes, a gente parou nas hard skills no colégio. A gente parou naquela caixinha ainda, né, de falar sobre a mesma cartilha de sempre, com uma outra evolução, dependendo da escola que você coloca, da condição que você tem, mas, de novo, em linhas gerais, a educação no país não tem esse currículo mais aberto para falar de habilidades no sentido mais amplo, né, de sair da caixinha quadrada e de repetir um discurso que ficou parado ali no século XX ainda, né, muitas vezes até no século XIX. Né, que é um discurso mais de uma era industrial quase, né, de pensar, você vai sair daqui, então você vai sair daqui, você está formando, depois você vai receber seu diploma, aí você vai ter que fazer uma faculdade, né, você faz a faculdade, que bom, você vai fazer a faculdade, depois você vai se formar naquilo que você fez, o que também é uma falácia. E para você entrar na faculdade, você passa por um processo, uma prova engessada. Que habilidade zero, né? Você decora, você estuda e é aquilo ali. Ou seja, é um ciclo vicioso. Né? Então, por um lado, né, assim, o que a gente fala, já que a gente não tem isso, né, é um grande gargalo nosso, sobra para a empresa. Mas também o profissional, o estudante, falando nisso, mais antenado, ele tem que buscar o seu autodesenvolvimento também. Né? Então, assim, não espere só da escola, não espere só da empresa. E a gente tem esse profissional, né, que tem condições de buscar esse autoconhecimento, esse estudo. Hoje se tem uma gama na internet de cursos gratuitos, né, para se desenvolver, que na minha época não tinha internet. Então, assim, você tinha que fazer o curso, né, engessado, pagar alto investimento num técnico, numa graduação, numa pós. Hoje não, hoje você tem webinar, você tem a quantidade de conteúdo que você tem hoje na internet, se com bom filtro, né, com boas credenciais ali, você consegue fazer um filtro e aprimorar, né, investir no seu próprio desenvolvimento. Aí é um recado para os jovens.
né? Porque também colocar só a culpa, porque o governo é assim, porque a educação no Brasil é uma porcaria, porque a minha empresa também não colabora. E você está fazendo o quê? Acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Então a gente não pode esquecer da parte do profissional, né? Eu tenho um filho adolescente e aí você começa a ver as diferenças já ali, né? Dos mais interessados e dos menos interessados, com as mesmas oportunidades, no mesmo colégio, com a mesma base. Então quem é que está buscando já nessa fase se aprimorar mais, buscar mais, né? Aumentar seu repertório ali, e quem é que está ali simplesmente esperando? Esse é o diferencial, realmente. Daniela, trazendo um pouquinho aqui para o nosso universo da Megacana, agronegócio. Como estão as habilidades, essa relação de trabalho para o agro? O agro é incrível, né? A gente vê a evolução do nosso agro. Nosso maior negócio. A gente vê a evolução do agro, não só a importância do agro na nossa economia, isso já é o mais sabido, né, em tudo. As relações que surgem, o quanto o agro é importante para colocar o Brasil num outro patamar no cenário externo também. Mas falando aí na minha especialidade, que é gestão de pessoas, né? O que eu vejo é uma evolução muito grande na gestão de pessoas no agronegócio. Obviamente, colocada as devidas proporções quando a gente estuda ambiente de trabalho de uma forma geral. E por que eu digo isso? Porque se a gente coloca uma lupa, e eu sou uma pessoa que gosta de olhar para a história mesmo, né? Nunca falar só do presente nem do futuro sem olhar para o passado. Se eu olho para 15 anos, pouquíssimas empresas do agronegócio, elas tinham sequer um departamento de recursos humanos. Verdade. Então, assim, o agro virou bordão, né? O agro é tudo, o agro é pop, o agro é tech, mas o agro não era de gente, ficava lá, era marginalizado nesse sentido da gestão de pessoas. Isso tem mudado, né? Hoje a gente vê empresas realmente preocupadas com essas relações, preocupadas com a sustentabilidade das pessoas ali dentro, com essas relações, em oferecer mais oportunidades de desenvolvimento e de crescimento, pensando em sucessão do negócio, né? O que não existia num passado recente. Tanto é que até 6 anos, 5, 6 anos, a gente não tinha um ranking das melhores empresas para trabalhar no agronegócio. Então, Great Place to Work, né, só contextualizando aqui, a gente faz o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil, mas também temos rankings setoriais e regionais. E o agro é um dos mais recentes. E por que agora a gente tem ranking de agro? Tem! Porque tem empresa para ser premiada. E o que a gente premia? Relações de trabalho, relações de confiança, melhores práticas de gestão de pessoas. Então a gente tem benchmark de empresa no agro que está fazendo a diferença, que tem lá suas oportunidades de carreira, diferentes tipos, olhando para o contexto, né? E que sofre os desafios da gestão de pessoas como outras empresas também. Então tem benefícios de qualidade de vida, de saúde mental, de desenvolvimento de profissionais, tem lá seu gerente de RH, seu diretor de RH, isso não existia no passado. Então se tem um setor que vem evoluído nessa questão, é o setor do agronegócio. E o agronegócio não parou na pandemia? Não parou. Pode ter uma relação aí. E que eu acho mais incrível quando a gente olha para o agro é a evolução tecnológica. Você falou, e muito bem, o agro ele foi marginalizado, mas ainda né, taxado, né, nas questões ambientais e tudo, mas até por isso ele vem evoluindo muito em termos de tecnologia. Eu acho que quando você evolui em termos de tecnologia, você tem que apresentar resultados, você olha o todo. Você acha que pode ter uma relação com essa evolução que teve tecnológica, com a evolução também das relações humanas dentro do negócio? Assim, eu acho que é assim, quando você está olhando para o todo, primeiro que de fato não parou, né? É um setor que vem, até como coloquei ali, né, dos grandes pilares de mudanças no mercado de trabalho. Um deles é a inteligência artificial. Então toda empresa vai se tornar mais digital, né? E o agro está sentindo isso, está sentindo essa automatização nos seus negócios, né? O quanto que isso tem diminuído horas trabalhadas, impactado nas relações de trabalho. Então está sentindo no negócio o efeito dessa tecnologia imediata, então faz pensar também em como suprir os seus desafios, né, num momento que não se para. Então sim, podemos olhar isso numa relação de causa e efeito aí dentro dessa questão.
Na Megacana Tech do ano passado, nós tivemos como palestrante o Walter Longo. E naquele boom mesmo da IA. E muita gente preocupada, vai tomar o lugar do colaborador, né? Aquele receio. E eu achei muito interessante, e eu passei a olhar dessa forma depois da palestra dele, sobre ele explicar que ela não tem que tomar o seu lugar. Pode acontecer numa situação XY, mas na verdade ela te complementa, ela facilita o teu dia a dia. A gente precisa aprender a usá-la a nosso favor, porque nós temos as habilidades, né? Nós temos o feeling da emoção, de como usar, de como chegar. Ela pode facilitar o nosso trabalho, né? Mas eu percebo que há ainda um receio no mercado de trabalho de modo geral. Essa percepção é de vocês também, né? Não, tem, vai continuar existindo. E de novo a gente fala da questão de como o profissional está fazendo esse autoconhecimento e se desenvolvendo. Então existe aí a parcela que é de cada um de nós, né? Não é esperar da empresa, esperar da escola, é esperar de você. Você sabe que o mundo está assim, o que é que você está fazendo para abraçar a inteligência artificial da melhor forma? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um professor de economia americano do MIT, que ele fala: nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Né? Com um robô, acho que a tradução é um robô, né? Um robô, uma máquina. Então é isso, a gente não vai vencer delas, mas a gente com elas é imbatível. Então o que você está fazendo como profissional, como estudante, de novo, para olhar para o copo mais cheio e não só reclamar, não só se assustar. Então tem empresas que estão fazendo hoje o chamado reskilling, né? Que você está ali desenvolvendo, retreinando os seus profissionais. Porque tem buracos, preciso de pessoas, eu estou olhando para as pessoas aqui, eu estou te dando uma oportunidade de desenvolvimento para você mudar de função. Isso chama reskilling. E aí tem uma empresa, né, específica que anunciou bilhões de investimentos em inteligência artificial e falou: eu tenho 2 portas aqui para essas pessoas que vão ser obsoletas, né? Porque isso vai acontecer, está acontecendo. Quais são as 2 portas? Reskilling, eu vou treiná-las e retreiná-las para elas assumir novas funções, ou PDV, Programa de Demissão Voluntário. Por quê? Porque tem gente que fala: não quero, eu não tenho, não vou aprender. E aí vai pôr o quê? A culpa na inteligência artificial, porque roubou meu emprego. Então, de novo, é a postura como você olha para tudo isso, né? Independentemente da idade, é bom dizer, né? Porque tem gente de 30 falando isso, tem gente de 50 falando isso, né? Não é só porque daí falar porque são os mais experientes que estão com medo, não, né? Tem a faixa etária aí, ela independe. E assim como independe a postura, né? Como é que você está olhando para isso, como é que você está abraçando isso da melhor forma possível? Daniela, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público da Megacana. Foi um prazer participar, adorei, tá lindo aqui, né? Parabéns aí por todo o evento. Acho que como mensagem final, acho que a gente falou muito de autoconhecimento, né? De olhar para esses novos, para esse novo contexto do trabalho, né? Se você é RH ou se você é liderança, o recado entenda, né? Esse mundo que a gente está vivendo, que está mudando de 2020 para cá, mudou muito. Como você pode traduzir isso da melhor forma, aplicar novas práticas, estar muito próximo dos seus colaboradores, fazer uma gestão mais, é o que eu falo, mais personalizada, mais customizada e menos massificada, porque esse é o mundo, é a tendência de hoje. E se você é colaborador, se você está ouvindo aí que é colaborador, que está ali na linha de frente, é olhar para si, para o seu próprio desenvolvimento, né? Entender que o mundo muda, né? Há excelentes empresas que estão ali investindo, mas cada um de nós tem a nossa parcela ali, a nossa responsabilidade também nessa evolução. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.